Olá, alunos e alunas da Unicesumar. Muito bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação. Hoje, de maneira especial, nós iremos refletir sobre a educação na Idade Média. Mas mais do que pensar na educação, nós iremos pensar, como nós estamos fazendo e fizemos na primeira aula, os aspectos filosóficos propriamente dito dessa educação medieval. Quais foram as repercussões filosóficas no ensino medieval? Quais foram qual é a presença da filosofia na educação medieval? A filosofia teve algum papel nesse período ou não? É mais ou menos essas questões que nós iremos refletir, tentar responder, para que possamos ter uma compreensão um pouco mais geral da educação, dos seus fundamentos e da presença da filosofia na Idade Média. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, gostaria de fazer, na verdade, um aviso e uma retomada. O aviso diz respeito ao livro da disciplina do professor Gilson da Costa Aguiar e o professor Rodrigo Pedro Casteleiro. Há alguns pontos que eu gostaria de deixar claro para vocês e que talvez no livro lá cause um pouco de confusão. Primeiro, Epicuro, isso você encontra na primeira unidade. Epicuro, ele não é um representante da escola de filosofia chamada escola cética. Ele é um representante da filosofia chamada hedonista. Então, Epicuro é hedonista. Epicuro fundou a sua própria escola de filosofia. São os epicuristas, né? Então, isso é um ponto que merece nosso cuidado. Segundo, que no século IV a.C., o Império Macedônico, região da Macedônia, né, onde nós temos Alexandre o Grande, onde nós temos a região de Estagira, que é a região de Aristóteles, filósofo grego. Quando Alexandre sobe ao poder e começa a sua dominação, seu projeto de conquista, esse Império Macedônico não é um império que, como o livro acaba afirmando, não é um império que derruba a Grécia, que conquista a Grécia, no sentido de que os macedônicos são um e a Grécia é outro. Não. Os macedônicos são gregos. Uma região diferente da região de Atenas, mas eles são gregos. Então, o que eu gostaria de deixar claro para vocês é que Alexandre é grego, Aristóteles é grego, e o Império Macedônico não põe fim ao Império da Grécia, mas ao Império de Atenas, outra cidade grega. Então é um apogeu ainda do Império Grego. Imagine mais ou menos a seguinte situação. Atenas é uma cidade-estado independente das outras cidades, mas é uma cidade grega. Estagira é uma cidade independente das outras cidades, mas é uma cidade grega. Então, você tem várias outras cidades gregas que são independentes. Esparta, por exemplo, é uma cidade-estado independente, com seus próprios regimes políticos, com suas próprias formas de conduzir o seu povo, mas continua sendo grego. O que define quem é grego e quem não é? Não é propriamente uma questão territorial, mas é uma questão linguística. A língua grega
é um elemento fundamental para dizer quem é grego e quem não é. O grego, ele é, por definição, alguém que fala grego. E a cultura grega, os mitos, todo esse berço da cultura grega também define uma cidade como grega. Então, língua e cultura são aspectos que definem quem é grego e quem não é. Macedônia é uma região que está um pouco distante de Atenas, mas é uma região grega, com pessoas de fala grega e que possui uma cultura grega. Esparta, mesma coisa. Então, quando Alexandre sobe ao poder e começa a se impor sobre as outras cidades gregas, não se trata de um estrangeiro ruindo com o Império da Grécia. Não, se trata de um grego que está localizado na Grécia, que sobe ao poder e começa a tornar a Macedônia a principal cidade-estado, a principal região dentre as cidades gregas, as cidades-estado gregas. Então, é uma troca, uma substituição de quem está no poder na Grécia. Antes, Atenas concentrava um grande poder, uma grande atenção. Agora, no século IV, com a ascensão de Alexandre o Grande, a Grécia, ou melhor, a Atenas, não entra nesse papel predominante entre as cidades-estados gregas. Atenas é submissa pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande, mas ainda tudo é Grécia, não tem distinção. O que pode se contrastar é o fato de que Alexandre expandiu o seu império macedônico para além da Grécia. Aí ele saiu daquela região formada por cidades-estados gregas. Por exemplo, quando ele domina a Pérsia, ou quando ele vai para o Egito. Inclusive, a cidade de Alexandria é uma cidade grega, porque é fundada por um grego, Alexandre, por isso o nome Alexandria, mas que está localizada no Egito. Então, aí há um império que se expande para além das fronteiras da Grécia. Então é isso que eu gostaria de deixar claro. E que talvez no livro não tenha ficado assim tão transparente, tão lúcido, né? Translúcido. Então, Macedônia, Alexandre, são povos gregos. Imagine novamente o Brasil com seus estados, tem alguma independência em relação aos outros em termos políticos, porque nós temos governadores diferentes, um parlamento estadual diferente, porém é tudo Brasil. A Bahia, o Paraná e São Paulo são todos Brasil. Se o Rio Grande do Sul começa a dominar os outros estados, não se trata de uma dominação estrangeira, mas entre brasileiros, né? É isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. Macedônia é uma região grega. Portanto, os recados foram dados e agora eu gostaria de retomar alguns aspectos da aula anterior para que a gente consiga entrar numa linha de raciocínio bem clara a respeito do mundo medieval. O mundo medieval é um mundo bastante complexo e também muito longo. Se nós considerarmos algumas periodizações feitas pelos historiadores, nós vamos perceber que o mundo medieval, em geral, há um certo consenso que o mundo medieval começa no século V depois de Cristo e vai até o século XV depois de Cristo. Ou seja, 1 milênio de mundo medieval, né? 10 séculos, não é pouca coisa. Então, muitas coisas acontecem nesse período e para que nós possamos ter um certo entendimento desse período, retomaremos algumas questões da aula anterior e seguiremos rumo
a análise da educação medieval. Muito bem. O que eu gostaria de retomar da aula anterior? Bom, ficou claro que a paideia é o termo formação em grego. Melhor tradução talvez seria formação e não só educação. Mas a paideia grega, ela consiste basicamente na educação através dos mitos. O mito é a grande matéria-prima da educação grega. No século V a.C., que é o período em que a filosofia está no seu maior apogeu na Grécia, e que também Atenas é uma grande potência entre as cidades gregas. Nesse período nós temos não só o mito como grande matéria-prima da educação, ele porque faz parte da educação infantil dos gregos, mas também as escolas de filosofia, em que nós encontramos os jovens, depois que foram educados no mito enquanto crianças, os jovens saem para ingressar em alguma escola de filosofia. E nós temos várias escolas nesse período. Nós temos a escola de Platão, que é a academia. Nós temos o Liceu, de Aristóteles. Nós temos também outros grupos de filosofia do período, mas eu gostaria de deixar esses dois como grandes centros da filosofia na Grécia, né? Platão e Aristóteles, sem dúvida, foram os grandes representantes. Sócrates, ele não teve uma escola no sentido de um local específico em que ensinava. Ele andava pela cidade. E Sócrates, sem dúvida também, foi um grande pensador e que contribuiu para que nós pudéssemos refletir sobre os métodos de ensino, sobre os métodos pedagógicos do nosso período e do período daquele tempo. Sócrates dizia que o ensino, para que alguém consiga encontrar a verdade a respeito de algum tema, para que alguém consiga chegar nas suas próprias conclusões e resolver os seus próprios dilemas, o professor, o mestre, deve apenas conduzir com questões, mas as questões corretas, a fim de que o aluno consiga refletir e construir suas próprias conclusões e seus próprios juízos. Um diálogo, um livro, né, de Platão, mas é um diálogo, né? Platão escreve no forma de diálogo, a gente talvez tenha mais tempo para dizer isso em outro momento, mas Platão, ele vai escrever um diálogo chamado Mênon, e nesse diálogo nós temos como personagens principais, protagonistas, então, duas figuras. A primeira é Sócrates. Sócrates carrega as ideias do próprio Platão e do mestre, o próprio Sócrates. Platão, quando escreveu, usou o personagem Sócrates em seus diálogos para poder comunicar suas ideias e repassar aquilo que aprendeu de Sócrates. De outro lado, Sócrates dialoga com Mênon. Mênon é um jovem que estuda com sofistas. Nós já conversamos um pouco, e os sofistas eram pessoas que ensinavam os jovens a se dar bem na carreira pública. Carreira pública era uma das carreiras mais ambiciadas do período grego. Então, Sócrates ele vai conversar com Mênon e ele vai começar a mostrar para o Mênon que o único caminho para que nós consigamos chegar nas verdades corretas é fazendo questões certeiras, assertivas. E para demonstrar essa tese de Sócrates, o Sócrates chama um escravo de Mênon que tinha noções básicas de geometria, ou seja, sabia o que era um quadrado, o que era um círculo, noções básicas.
E Sócrates começa a perguntar a respeito de como uma pessoa poderia chegar num quadrado de área de 8 pés, 8 metros, imaginem, 8 metros. Eles falam pés, mas 8 metros. E aí o escravo vai tentar, bom, ele vai colocar 2 metros em uma vértice horizontal e 2 metros na vértice vertical. Então imagine um quadrado com 2 metros de altura e 2 metros de comprimento. 2 vezes 2, 4. A área total, 4 metros. Não chegou. Aí o escravo então coloca uma aresta com 3 metros e a outra aresta com 3 metros. Então nós temos um quadrado cujos lados são 3 metros cada um. 3 vezes 3, 9. Não é 8, então ele não chega. E aí ele não sabe como fazer. E Sócrates então vai fazendo interrogações, vai perguntando e vai não sugerindo, mas questionando o escravo a fim de que ele consiga encontrar meios de responder aquelas dúvidas ou encontrar soluções que antes não lhe estavam tão abertas. No final, o escravo com pouco conhecimento de matemática, no caso de geometria, enfatizando isso, é que o escravo do Mênon consegue encontrar um quadrado cuja área é 8 metros. Então, e ele encontra esse quadrado, essa forma geométrica, sem conhecer as regras da geometria, mas apenas conduzido pelas questões de Sócrates. Então, Sócrates é aquele que faz as perguntas certas e os seus discípulos encontram as suas próprias verdades. Bom, como eu disse, contrário a isso, tem os sofistas, que tem aquele método de ensino cujo aluno é apenas uma vasilha em que eles despejam os conteúdos, pressupondo uma certa igualdade entre os discípulos, né? Nós temos então no mundo antigo 3 características importantes. Primeiro, o mito. Mito é a fundação de muita coisa na Grécia, se não de tudo. Segundo, a pedagogia sofística, em que se ensina no sentido de ensino-aprendizagem, transmissão de conhecimento. Alguém tem um conhecimento e esse transmite para os demais. E terceiro, a pedagogia socrática, que consiste na maiêutica, esse método de perguntas e respostas, e que o aluno, o discípulo, tem uma centralidade muito maior. Dito essas coisas, gostaria de passar então para o período que nós chamamos de decadência helenística, que é o século III a.C., e que vai perdurar até o século I a.C. Esse período se dá com a queda do Império de Alexandre. Alexandre morre em 323 a.C. e ele deixa todo o seu império para os generais. E os generais entram em conflitos e todo esse domínio é dividido, é rachado. Então nós temos uma Grécia agora fragmentada e não conquistada por um único império. No século III, os romanos começam a dominar a Grécia e aí nós temos de fato o fim do período de dominação grega e o começo do período de dominação romana. No ano 23 a.C., nós temos a morte de César, que estabeleceu, no ano 26 a.C., nós temos a morte de César e a sucessão do seu filho Augusto, que implanta um sistema imperial, porque antes Roma era uma república, e aí Roma, no ano 26, com Augusto,
passa a se tornar um império, e com o império, esse modelo de império vai se manter por muitos séculos depois, né? Então, nós estamos agora, vamos para o século III a.C., começo do período de dominação romana, onde Roma ainda é uma república. Bom, o que é importante saber nesse período? Como era a educação dos romanos? A educação dos romanos... E detalhe, por que nós estamos falando desse período e não da Idade Média, do século V em diante? Porque esse período vai trazer as bases para a gente poder entender a Idade Média. Perfeito? Então vamos lá. Qual é a primeira característica que nós precisamos pensar a respeito da educação romana? Roma não se difere muito da educação grega. Eles adotam muito da pedagogia grega, daquela forma de ensino dos gregos. E eu gostaria de, então, dizer para vocês, e agora a gente vai pensar a partir desses tópicos que eu vou mencionar, que a Idade Média e esse período pré-Idade Média, que se chama Antiguidade Tardia, que é o fim da Antiguidade, se constitui por 4 agentes da educação. 4 agentes. Primeiro os romanos, segundo os cristãos, depois, em terceiro lugar, o Império Carolíngio, que nós falaremos também, e quarto, a escolástica. Então vamos pensar no Império Romano, nos romanos, como primeiro agente da educação dessa fase, da Antiguidade Tardia e da Idade Média. Como é que a educação era desenvolvida em Roma? Como eu disse, há algumas semelhanças com o período da Grécia. Primeiro, o mito tinha papel muito grande na infância dos romanos. Segundo, um período já próximo da juventude, os romanos eles eram educados de maneira fragmentada. O que isso significa? Significa que você encontra em Roma vários mestres de artes específicas. Então, eu preciso saber gramática. Eu vou numa região, num local em que tem um mestre de gramática. E lá eu estudo gramática. Só que esse mestre, esse preceptor, ele não sabe da minha vida moral, ele não sabe do meu comportamento na esfera pública, nem na esfera privada, no ambiente doméstico. Ele não sabe se eu sei ou não matemática. Ele está preocupado com o fato de eu aprender gramática. Aí eu gostaria de aprender retórica. Aí eu, então, ingresso num local onde existe um mestre de retórica. Esse mestre não tem nenhuma preocupação com o fato da minha vida moral, se eu sei gramática. Ele está empenhado em me ensinar retórica. O que você tem, então, no mundo romano? Você tem escolas, ou melhor, mestres, que ensinam técnicas específicas. E não um ambiente em que está preocupado em formar um tipo de pessoa. E aí, então, talvez nós não poderíamos falar, segundo alguns historiadores e sociólogos, de escola romana pensando nesses mestres. Porque a escola pensa numa formação, na totalidade do indivíduo, e não em ensino de técnicas específicas. Bom, Roma também, uma coisa que se assemelha à Grécia, que estava espalhado de escolas filosóficas. 4 delas são muito importantes nesse período. A primeira, e talvez a mais importante, é o estoicismo, fundado no século ainda III a.C., por Zenão de Cício. Marquem a palavra Cício, que é a região onde Zenão provém, né? Porque Cício difere Zenão do Zenão lá pré-socrático. Existe um Zenão que é de Eleia e existe um Zenão que é de Cício. O de Cício é o estoico, é o fundador da escola estoica.
E o termo estoico porque eles ficavam na Estoa, região ali que é uma espécie de portal da cidade de Atenas, Estoa, do pórtico de Atenas. Bom, outra escola muito importante é o ceticismo, fundado por Pirro. Uma terceira escola é o epicurismo, que nós hoje convencionamos a chamar de hedonismo, em função da doutrina dos prazeres, em grego hedon é prazer. E, por fim, nós temos o cinismo, fundado por Diógenes, aquele que buscava encontrar pelo menos um justo na Terra. Vocês têm essa informação no livro da Disciplina na unidade primeira, a respeito de Diógenes. Bom, o estoicismo merece uma certa atenção porque os jovens romanos, depois dessas formações mais básicas no mito nesses mestres preceptores, os jovens romanos ingressavam nessas escolas filosóficas. E o estoicismo merece uma atenção porque é uma corrente filosófica que abarca tanto pessoas do nível social mais baixo, como escravos. Existiram estoicos que foram escravos, como Epicteto, e que foi um grande pensador. E existem estoicos que estão nos níveis sociais mais altos possíveis, como Sêneca, que vivia na corte, foi senador, e também Marco Aurélio, que foi um grande imperador romano, da República Romana. Esses homens foram estoicos. Então, você percebe que é uma escola de filosofia inserida em vários níveis da sociedade, e por isso muito espalhado na Roma Antiga. Gostaria de dizer agora a respeito da diferença da formação da escola, não podemos falar propriamente de escola, mas da educação romana para a educação grega. Até agora nós vimos semelhanças, mas agora eu gostaria de falar de diferenças, né? Com respeito, eu gostaria de pedir licença que eu vou só tomar uma água. Muito bem. O que nós precisamos entender a respeito da diferença entre a educação romana e grega é a questão do pragmatismo. A educação romana é pragmática. O que é pragmatismo? De maneira geral, pragmatismo é uma doutrina que se refere àquilo que funciona. Se eu sou uma pessoa muito prática, que pensa em coisas que funcionam pura e simplesmente, isso é um pragmático. A educação romana era muito pragmática, porque ela precisava que os seus cidadãos continuassem a manter o Estado romano, que era o grande elemento de união, de unidade entre os povos tão diferentes que Roma conquistou. Isso é um elemento importante para a gente pensar. Imagine o seguinte, no período da Grécia, no século IV, Alexandre dominou vários povos diferentes, várias regiões diferentes. E como é que ele mantinha o controle desses povos? Porque você não tem muitas revoltas quando Alexandre domina todas essas nações diferentes. Nações não, povos, né? Nação entra em questões de definição, e como a gente está num curso de filosofia, é sempre bom tomar cuidado com os conceitos. E como que Alexandre mantinha o controle? Alexandre mantinha um controle, mantinha uma unidade entre esses povos por causa da sua figura. A figura de Alexandre era um elemento que dava unidade. Todos gostariam, os povos gostariam de participar do Império de Alexandre.
de ser alguém alinhado ao Império de Alexandre. Então, não havia uma desarmonia muito grande, porque a figura de Alexandre era imponente nesse caso. Bom, tanto é que Alexandre morre, ou seja, essa figura desaparece, e todo esse território conquistado é dividido entre os próprios generais de Alexandre. Então essa unidade vai para o espaço, mostrando como que a figura de Alexandre era o que dava unidade entre esses povos. Você pode pensar, inclusive hoje, muitas vezes existem políticos que a figura dele é maior do que a do partido. Muitas pessoas votam no político, porque o político tem uma figura forte. E mesmo que esse político, essa figura, está num partido que eu não gostaria, que eu não gosto, eu ainda voto por causa da figura do político em questão. Em outro, vamos dizer assim, em outros casos, tem políticos que não têm essa figura tão impactante. Inclusive há políticos em que a pessoa vota mais por ser do partido ideológico dela do que pelo fato de que o político que está representando ali, ou que está presente no partido, seja alguém de muita expressão. Ela nem conhece muito o político em questão. A figura dele é pequena. Então nós temos hoje no Brasil políticos cuja figura é maior do que o próprio partido e dá mais unidade do que o próprio partido. Mas nós temos também políticos cuja figura é pequena, é fraca, é modesta. Então o partido é maior do que o político. Entendem isso? Alexandre era uma figura que dava unidade a povos diferentes, porque a figura dele era muito grande, era muito forte, era muito presente. Com a morte de Alexandre, essa unidade não se manteve. Dependia da figura de Alexandre. E aí nós temos uma divisão desse mundo grego e dos territórios conquistados. Quando chega a Roma, ela também domina nos últimos 3 séculos antes de Cristo, século III, segundo e I, mais de 20 povos. E aí, como é que eles mantêm o controle desse domínio, sendo que eles não têm uma figura como Alexandre? O elemento que dá unidade para a dominação romana é o Estado. Exatamente, o Estado. O Estado segundo os romanos, e isso era muito difundido entre os povos conquistados, o Estado ele está assentado na justiça, nas leis, ou seja, no direito. E por isso ele tem toda a autoridade e legitimidade de governar. E consegue dar uma orientação, um destino saudável para todos os povos. Muito bem. Nesse caso, o que é importante então entender é que a educação romana se difere da educação grega por causa desse pragmatismo que eu disse atrás, e porque os romanos tinham muito mais motivos para manter o Estado funcionando. Imagine, o Estado é o elemento de unidade de todo o Império Romano. O que eu preciso é manter esse Estado. Então, é importante que eu forme pessoas que saibam lidar com o campo, com terras, divisão de terras, que saibam dar respostas rápidas quando o Estado pede, exige, demanda. Então, nós temos aqui uma educação pragmática voltada para a manutenção do Estado, e cujas bases os mestres preceptores, que ensinam artes técnicas, e existem as artes manuais, os artesãos. Então nós temos uma educação bem pragmática.
Vamos caminhando então para o século IV, século V. Século IV, Constantino se converte ao cristianismo, imperador romano que se converte ao cristianismo. O cristianismo passa a se tornar apenas uma religião permitida, ela ainda não é oficializada. Constantino não torna a religião cristã a religião oficial do reino, do império. Isso quem faz, anos depois, é Teodósio II. E aí, Teodósio II, transformando a religião cristã como a religião oficial do Império Romano, vai fazer com que as demais religiões do Império sejam proibidas. Então, Constantino, inclusive, consta que ele era iletrado, então ele não tinha muitas condições de trazer uma religião oficial, porque ele não tinha tanto conhecimento dela. Teodósio já tornou oficial e começou a perseguir as outras religiões. Do século IV, a partir da liberação do cristianismo, até o século VI, nós temos o surgimento das escolas monásticas. Uma das primeiras é a escola de São Bento, onde funda, por exemplo, a ordem beneditina, no século IV, se eu não estou enganado. As escolas monásticas, segundo Émile Durkheim, um sociólogo do século XIX e XX, num livro chamado A Evolução Pedagógica da França, Émile Durkheim vai falar a respeito de que as escolas monásticas são as primeiras da história do Ocidente que podemos falar ou mencionar o termo escola, realmente. Porque é aquilo que eu disse, não se trata de uma educação fragmentada. A pessoa entrava nas escolas monásticas e elas tinham conhecimentos técnicos e também uma preocupação com a formação moral, com a conduta, com o caráter da pessoa, que inclusive se traduzia em termos de conversão, né? Conversão ao cristianismo. Os monastérios, as escolas monásticas podem ser chamadas de escola, portanto, porque eles aprendiam a ler, era uma atividade muito rigorosa, escrever, e as escolas monásticas se preocupavam com o comportamento moral dos seus integrantes. Então era uma educação um pouco mais ampla, que compreendiam um todo maior. Bom, o fato é que essas escolas entram numa certa decadência cultural no século VI. Inclusive, há registro de que foram encontrados alguns clérigos que não sabiam ler. Tamanha decadência dessas escolas nesse período. E aí nós entramos no século VI, VII, na decadência da escola monástica, e no século VIII e IX, com o Império Carolíngio. Para a gente entender o Império Carolíngio, nós precisamos entender que no século V, o Império Romano ele entra num processo de decadência também. Roma, com todos os seus territórios conquistados, é invadida por bárbaros. Quem são os bárbaros? Pessoas que não falavam latim ou grego. E eram pessoas, ou melhor, povos, que se denominavam ostrogodos, visigodos, os germânicos e os povos, os vândalos. Esses povos invadem o território romano, e para vocês terem uma ideia da dimensão da invasão, eles tomam toda a bacia do Mediterrâneo e invadem a Itália e tomam parte considerável da Itália. O Império Romano governava, portanto, nesse período do século V e VI, bem dizer, só Roma. Só Roma. Todas as outras regiões foram dominadas por outros povos, e ali, ou melhor, dominadas não, invadidas por outros povos, e ali cada povo tinha o seu regime interno, o seu líder político. Então, assim, uma divisão muito grande nesse território que hoje é a Itália e que compreende também a bacia toda ali do Mediterrâneo, né? Com isso se deram também a decadência das escolas monásticas.
Manteve-se esse cenário de fragmentação social, Roma já não era mais um império, e então entra em cena um sujeito chamado Carlos Magno. Carlos Magno é um sujeito que tinha um poder militar muito grande e se uniu à igreja. Tornou a igreja seu braço direito. Por quê? Porque a igreja tinha entrado nesses povos bárbaros para evangelizar e exercia muita autoridade nesses povos bárbaros, sobre esses povos bárbaros. Imagine, a igreja era o único elemento que conseguia ter uma autoridade em vários povos diferentes. Veja, se em Roma o Estado fazia isso, mas com a queda do Império Romano no Ocidente, o Estado já não tinha mais papel, se a figura de Alexandre era o elemento que dava unidade a todo o seu território conquistado, agora o elemento que dá unidade entre todos esses povos, desde Roma até os bárbaros, é a igreja. A igreja exercia autoridade. Carlos Magno, então, oficializa a igreja como seu braço direito. Ele, inclusive, preside alguns concílios da própria igreja e ele passa a ser aquele que nomeia os bispos da igreja. Então, você pode entender como é que Carlos Magno começa a conquistar todos esses povos e essa região que antes era o Império Romano. Nós estamos, então, no século VIII e IX, no Império Carolíngio. O que Carlos Magno estabelece nesse período? Ele estabelece um projeto educativo escolar. Em cada catedral, imaginem que existam várias catedrais em cada território do Império Romano, existia uma catedral. Nessa catedral haveria um anexo, Carlos Magno estabelece um anexo, que é uma escola. Então, em cada catedral você tem uma escola. E quem poderia estudar nessa escola? Todos que fossem fiéis, mas independente de nível social. Todos poderiam. Porque Carlos Magno não pode deixar que a cultura cristã seja perdida, porque é a cultura cristã, é o cristianismo que dá unidade ao seu império. Então, o que você tem no século VIII, IX? Qual era a educação? Qual era o programa educacional desse período? As pessoas entravam nessas escolas anexadas às catedrais e lá elas aprendiam a ler e a escrever. Muitas vezes elas não entendiam o que liam, porque eram leituras sofisticadas e nem sabiam o que estavam escrevendo, mas elas sabiam ler e escrever. Sabiam cantar, porque inclusive salmos, porque o canto ajuda na memorização dos textos. É daí que surge, por exemplo, o canto gregoriano desse período. E por fim, tocar instrumentos. Essa era a educação mais básica, além de alguns ensinos bíblicos. Depois, havia uma educação secundária. A educação secundária consistia no trivium e no quadrivium, as artes liberais. Quem não precisava se dedicar às artes mecânicas, ou seja, os artesãos, oficinas de artesãos e pessoas que estão ligadas à agricultura, quem não precisava trabalhar, trocando em miúdos, se dedicava às artes liberais. As artes liberais eram divididas no trivium, termo latim que significa 3 vias, e no quadrivium, termo latim que significa 4 vias. O trivium consistia de 3 matérias, 3 disciplinas: gramática, e aí a gramática latina, retórica e lógica. A lógica é a dialética. A dialética, lembra de Sócrates, pergunta e resposta? Isso é dialética, baseada no princípio lógico de não contradição. Eu defendo uma tese e você defende outra. Aí a gente começa a questionar uma tese e essa tese se contradiz. E aí a gente passa a questionar outra tese e a outra tese não se contradiz. Então, provavelmente, a tese que não se contradiz é a verdadeira, princípio de não contradição. Esse princípio lógico
é muito presente nos diálogos platônicos. O quadrivium, vejam, são disciplinas formais no trivium, que você aprende a pensar e a se comunicar. O quadrivium é composto por aritmética, geometria, astronomia e música. Ou seja, aplicação da matemática, das leis matemática no espaço, geometria, aplicação das leis nos corpos, no movimento dos corpos celestes, astronomia, aplicação das leis ou conhecimento das leis dos sons, a música, e o conhecimento das leis dos números, que é a aritmética. O quadrivium era um conhecimento um pouco mais aplicado. Bom, é isso. Desse Império Carolíngio, com essas escolas, surgem as universidades. A primeira universidade registrada que nós temos conhecimento no Ocidente é a de Bolonha, em 1098, se eu não estiver enganado, no século XI. A segunda, Sorbonne, e a Universidade de Paris logo em seguida. Oxford e Cambridge vem no século XII, se eu não estou enganado. E cada universidade tinha um direcionamento. O que você estudava no ensino superior? Apenas medicina, direito e teologia. Era apenas esses 3 cursos que você encontrava. A Universidade de Bolonha era especializada em direito. A Universidade de Paris e Sorbonne era em teologia. Oxford era em medicina. Então, nós temos aí a composição das universidades. E o que você encontra ou como é que se ingressava dentro das universidades? Você precisava, por exemplo, fazer depois de aprender o trivium, o quadrivium, você precisava ser examinado por uma banca e apresentar uma tese totalmente inovadora. Essa banca te aprovando, você então escolheria um mestre para seguir, para ter aulas num período de 8 anos, se eu não estou enganado. Qual era o estudo ali? O estudo consistia em ler textos clássicos, e veja, termos clássicos na Idade Média vem do fato de que eram textos da classe, estudados em classe. Então, os textos clássicos, escritura e filósofos gregos, basicamente, pais da igreja também. Ler esses textos, ler, comentar esses textos, comentar e encontrar questões. Veja, o comentário é um gênero literário que surge na Idade Média. Esse método de estudo, leitura, comentário e questões, para depois de debater, é o método escolástico. Aí nós temos o nascimento da escolástica absolutamente ligado com o surgimento das universidades. A escolástica consistia nisso. E aí, para a gente encerrar a nossa aula, eu gostaria de falar a respeito dos debates. Como é que aconteciam os debates na Idade Média, dentro das universidades? O mestre, então, marcava um dia para o debate. Geralmente, esse debate era restrito aos discípulos, mas volta e meia o mestre abria para toda a comunidade, inclusive fora das universidades. Alguém, então, propunha uma questão, uma question pro mestre, e essa questão não podia ser qualquer questão. A questão deveria poder ser afirmada ou negada. Por exemplo, é possível demonstrar a existência de Deus? Isso tem uma resposta que pode ser sim, pode ser não. Aí você tem uma question. Segundo, o mestre então fazia uma exposição de um hall de pensadores ilustres da história que não concordavam com a ideia de que a existência de Deus poderia ser demonstrada. Aí citava um monte de pensador, mostrando que não poderia. Em seguida, de maneira contrária, o mestre então apresentava um hall de pensadores clássicos, também muito respeitados, autoridades, que diziam que sim, a existência de Deus pode ser demonstrada. Na sequência dessas duas exposições, o mestre então respondia, e geralmente ele se posicionava a favor dos sim.
é possível demonstrar a existência de Deus. E aí ele vai dar os seus próprios argumentos. São argumentos, são respostas que não estão presentes nem no primeiro grupo que ele apresentou e nem no segundo grupo de pensadores que ele apresentou. Aí, a partir daí, o mestre passa então a responde, e por fim ele comenta. Aí ele vai, o comentio, ele vai voltar lá para aqueles primeiros pensadores que diziam que não pode ser demonstrada a existência de Deus, e começa a mostrar problemas em cada pensamento, um por um, até refutar todos. E aí ele termina a questão. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado pela compreensão de vocês nesse período que não é tão fácil. E que vocês tenham aprendido e parado para pensar um pouco a respeito da educação e a presença da filosofia na Idade Média. Obrigado a todos e até uma próxima.